De volta para mais um bloco de frente com o juiz de futebol, Margarida. Ô, Margarida, você hoje em dia é chamado por quem? Quem se interessa pelo seu trabalho? São clubes? São clubes, são empresas, são entidades de classe, enfim. A gente... No exterior, por exemplo, você foi optar para quê? No exterior, em Cancún, por exemplo, a Copa Caribe, em Cancún, já vão 5 anos de seguida que a gente vai para lá. Na Polônia, o ano passado, existe um vídeo meu na internet que já está ultrapassando a 10 milhões de visitas, né? Então, as pessoas eles costumam olhar esses vídeos e vir atrás da gente, contratar a gente para que a gente vá fora do Brasil para dar também guarda sua graça lá fora. Mas, por exemplo, não é em festividades gays que você se apresenta? Não, mas eu tenho uma vontade danada de desfilar na parada gay. Mas por que não vem? Ou não vai, deve. Hoje tem por que eles não convidam? Eu só estou esperando o convite, Gabi. Mas eu achei que talvez chamassem você, mesmo em outros países, para manifestações gays, etc. Não? Não. Mas, inclusive, uma história fantástica que aconteceu comigo ano passado, lá na Polônia, em Varsóvia. Terminou o jogo, nós fomos para um restaurante. Era um jogo entre atores e cantores. Contra um time semiprofissional lá na Polônia. E terminou o jogo, nós fomos para o jantar. Nós quem? Eu e o pessoal que me acompanhava lá nesse jogo lá, né? E lá pelas tantas, constantemente um ator daqueles, até por sinal, Gabi, era um pedaço do mau caminho, menino. E lá pelas tantas ele começou a tocar em mim que ele queria alguma coisa, eu não entendia o que ele estava falando. Pedi para que a nossa intérprete visse o que ele queria. Ela falou, olha, eles querem bater foto com você e tal. Aí batemos foto e tal. Terminou o jogo, terminou a sessão de foto. Eu tô saindo, ele cutucou de novo no que eu virei para ele. Ele me abraçou, me deu um selinho. Que é uma tradição deles lá, né? Agora, você faz uma coisa ambígua. Você está passando uma coisa ambígua para os telespectadores. Você está dizendo, olha, sou pai de família, sou casado com a Marluce, mas eu acho graça naquele ator, ele deu um selinho, eu aproveitei. Você faz isso de propósito ou você está dizendo a verdade? Não, estou dizendo a verdade. Aconteceu mesmo. Não, eu estou querendo saber se você tem essa ambiguidade em si mesmo. Não tem? Foi a única vez que aconteceu, né? Cantadas de jogador, cansei de receber, Gabi. É mesmo? Cantadas de jogadores já. Tem um relato importante que no Campeonato Catarinense, um determinado jogador, ele esperou-me na saída do vestiário da arbitragem, antes de começar o jogo, que eu estava indo para o vestiário. Você já era Margarida? Já era Margarida. E esse jogador, eu estava totalmente social, porque o árbitro tem que ir para campo de futebol totalmente social. E estava sem meu uniforme de arbitragem. E ele falou, se apresentou, professor, eu sou fulano de tal, sou jogador novo da equipe e tal. E eu queria saber da possibilidade, depois do jogo, se a gente pode sair para jantar, para conversar. Eu olhei para ele, pode esperar. Então, até hoje ele está esperando eu, que eu não acabei não aparecendo. Agora, a homossexualidade é um assunto tabu no futebol. Mas existe bastante, sim, Gabi. Existe bastante, mesmo porque a carreira do jogador sempre é pautada em concentração, né? Desde meninos eles se concentram, eles moram entre eles. Então, existe bastante homossexualismo dentro do jogador de futebol. Pena que a maioria não queira, não assuma, não quer soltar a franga, né? Mas que tem uma mulher dentro deles, tem. Agora, você acha que o fato de um jogador ser homossexual pode afetar a carreira dele? Não, eu tô dizendo, pode afetar a sua performance? Sim, pode. Por quê? Pode porque ele é muito... eu vou dizer para você, ele vai ser marginalizado pelos outros companheiros. Né? Bom, por isso. Quer dizer, o inferno são os outros. É claro. Não a homossexualidade em si. Não veio o menino aqui de São Paulo, que agora está lá no Atlético Mineiro, né? Eu não sei se ele e também se for, também não tem nada a ver com isso, mas o Richarlison sofre até hoje esse problema, né? E não é só no Brasil, Não fora do Brasil também. Hoje em dia atletas internacionais começam a assumir a sua homossexualidade e despertam a mesma quantia de simpatia e de repúdio e de raiva mesmo. Dos próprios companheiros de trabalho.
né? Dentro de clubes, dentro do seu próprio clube, como também de outros clubes. Então, é uma coisa assim, uma coisa meio complicada mesmo, Gabi, mas que existe bastante, nossa, e bastante Bom, mesmo. falamos dos jogadores, e vamos falar dos árbitros. O poder do árbitro facilita, por exemplo, o assédio a jogadores? Sim. E aconteceu? Acontece não, ou não? acontece constantemente. Na realidade, não é o jogador que vai assediar o árbitro. Na realidade, o que ocorre são dirigentes ou emissários de clubes para assediar o árbitro, mas o atleta não. O atleta jamais vai... Ele não tem como fazer isso, porque diante do árbitro ele vai ser punido. Então, o que o clube manda outros assediar a arbitragem, que aí torna-se mais fácil. Mas assediar em que sentido? Assediar no sentido de fazer resultados. Não, eu estava falando de assédio sexual, Margarida. Fiquei atrapalhada aqui perfeito, agora. Perfeito. Não, é o que eu falei para você. Eu já recebi cantadas. Pois é, agora eu quero saber se o contrário, o juiz que detém o poder no campo, se eles também assediam jogadores sexualmente ou não? Não tenho conhecimento de nenhuma situação dessa, Gabi. Não, mesmo porque a arbitragem é um elemento neutro dentro do futebol. Ele é muito só. É só o árbitro e os 2 assistentes e o 4º árbitro. Então é uma equipe que trabalha totalmente isolada dos jogadores. Mas eu nunca ouvi, não conheço nenhum caso de que um árbitro possa assediar um jogador, um assédio sexual. E de treinador? De treinador também não. De treinador também não. Bem que tem uns treinadores aí no Brasil que adoram menino, né? Eu li que você chegou a apitar o maior clássico estadual, Avaí e Figueirense. Você tem boas lembranças desse jogo? Qual foi o placar? Você lembra? Tem, sim. Eu sou um árbitro dentro da Federação Catarinense de Futebol que tem uma certa quantidade de clássicos, né? Apitar um Avaí e Figueirense, um Figueirense e Avaí, é tão dificultoso quanto apitar um Corinthians e São Paulo, um Palmeiras e Corinthians, um Grenal, um Atlético Mineiro e um Cruzeiro, que são rivalidades enormes que tem, são 2 torcidas grandes, entusiastas. Eu tenho, em 94, a decisão entre Avaí e Ercílio Luz, em 99... uma decisão entre Avaí e Figueirense, em que o Figueirense foi campeão. Em 2002, também uma outra decisão entre Figueirense e Avaí, em que o Figueirense foi campeão também. Enfim, tem vários jogos na minha carreira que são jogos que marcam mesmo a gente. Margarida já entrou de porrada? Não, graças a Deus eu nunca precisei usar a violência, mesmo porque eu sou totalmente anti-violência. Mas e na vida real você nunca brigou? Não, nunca briguei. E graças a Deus nunca tive esse problema, graças a Deus. Os seus filhos não têm problemas ou tiveram problemas? No início, sim. No início... Com a sua imagem de Margarida? Com a minha imagem de Margarida. Eu já tive, inclusive, o Pedro, que é o caçula, hoje está com 18 anos, eu tive que uma vez, dentro da escola dele, dentro da classe dele, dar uma palestra para dizer para os amiguinhos dele que o pai do Pedro é o Clésio Moreira, não tem nada a ver com o Margarida, e que o Margarida é só um personagem. Tive que fazer isso aí. Sim. Mas se você defendeu o Margarida, além de dizer que ele era personagem, você defendeu de outra maneira ou não? Não. Você defendeu a opção do Margarida ou não? Não. Por que não? Não, porque na realidade eu sei o que eu sou, né? Eu sei o que eu sou. Eu sei. Eu sabendo que eu sou, então aquilo é só um personagem que eu criei, é um personagem que está dando certo, então eu não tenho esse problema, não. Mas é uma oportunidade também para ajudar a acabar com preconceitos. Para os seus filhos, você disse o quê? Para os meus filhos, quando eu comecei com o personagem... Porque senão você está fazendo uma gozação. Você está fazendo uma gozação em cima de pessoas que têm esse tipo de opção na vida, de fato. Sim, inclusive, Gabi, eu tenho fãs-clubes. Fãs-clubes de até pessoas homossexuais mesmo, se já fizeram um fã-clube do Margarida. Né? Mas é assim, eu levo uma coisa na brincadeira, eu brinco de apitar na realidade, só que eu levo a parte séria da regra do futebol. Né? Não, isso é evidente. Mas eu tô querendo falar dessa sua abordagem, do cor-de-rosa, dessas gracinhas que você faz, como fez aqui, esse balé todo e essa coisa de dizer, esses jogadores maravilhosos e tal. O que é que você disse para os seus filhos? Para os meus filhos, eu sempre falei para eles, agora não há necessidade mais de falar, porque já estão bem grandinhos, né, bem crescidinhos, mas sempre eu falava para eles, o que o pai vai fazer dentro de um campo de futebol é puro teatro.
puro teatro para trazer alegria ao torcedor dentro de um campo de futebol e um respeito também às regras do futebol. Então, vocês não fiquem chateados, porque o pai vai usar um uniforme cor-de-rosa para diferenciar dos outros árbitros, porque, convenhamos, Gabi, árbitro de futebol usando aquela roupa preta, parece um manequim de funerária aquilo, né? Bem que hoje em dia já trazer a roupa do tribunal para lá. Bem que hoje em dia já não usam mais o preto, né? Hoje em dia já usam um amarelo, um vermelhinho, né? Daqui a pouco estão usando rosa também, pode ter certeza. Agora, isso fez dos seus filhos criaturas não preconceituosas? Ah, com certeza. Você tem certeza disso? Absoluta certeza, tenho, sim. Tenho, os meus filhos têm amigos que são homossexuais, têm amigos que são heterossexuais. Não. Enfim, não, isso aí eu tenho certeza que isso aí o que eu estou fazendo hoje em dia ainda não vem a agredir a classe de homossexuais. Acredito que não. Você se aposentou como juiz em 2004. Na realidade, árbitro não se aposenta, Gabi. Bom, vamos dizer... Paramos. Você parou. Paramos em 2004. Então, se aposentou. Não, isso não só por ter atingido a idade de 45 anos, que é o limite imposto, não, mas na realidade eu tive uma desavença com um elemento do futebol brasileiro, até conhecido na história do futebol brasileiro, o único árbitro que conseguiu, num campeonato paulista, ter que dividir o título entre dois times, porque se perdeu na contagem da cobrança de penalidades. É o Armando Marques. Então eu tive uma desavença muito grande com ele, foi muito desgostoso comigo, mal educado comigo, né? Foi mau caráter comigo, então, a ponto de que ele é um homossexual assumido, a ponto de quando ele assumiu o comando da arbitragem brasileira, ele ligou pro doutor Delfim e falou assim: Delfim, daqui pra frente, avisa pro teu Margarida aí que viado no futebol só tem um. Foi mesmo? Oi, doutor Delfim. E doutor Delfim? Doutor Delfim é o presidente da Federação Catarinense de Futebol. Agora, você consegue analisar as arbitragens do futebol brasileiro? Você também é comentarista, Já né? fui comentarista, sim. Já fui comentarista de arbitragem, né? Trabalhei com vários órgãos de comunicação lá no nosso estado. E o nosso nível é bom? Não, infelizmente, o nosso nível está deixando a desejar. E por quê? Porque nós temos que ter... primeiro que o árbitro não é profissional no Brasil. Já tem que parar com isso. Tem que ter tem um projeto dentro de Brasília para criar a profissão do árbitro. Já está demorando, Gabi. Porque um árbitro de futebol, ele tem que ter um emprego paralelo à arbitragem, porque senão ele não é escalado. Como é que o cara vai se preparar fisicamente, vai se preparar psicologicamente? Como é que o cara tem que fazer o trabalho dele no dia a dia? Aí vai para o campo só para apitar. Então, a nossa arbitragem no Brasil, infelizmente, está deixando muito a desejar. Você tem hoje que profissão paralela? Só isso. Você que está conseguindo viver disso. Graças a Deus. Porque, na verdade, não é uma arbitragem. Você está vivendo do show de arbitragem. Sim, é isso. Perfeito, perfeito. Inclusive, né, dizer aí aos telespectadores de alguma cidade do Brasil todo aí, que esse programa é líder em audiência, esse nosso programa aqui, se quiser levar uma margaridinha para sua cidade, não custa. Como é que você se prepara fisicamente? Eu corro 2 vezes por semana, né? Eu tenho um condicionamento físico muito bom, me preocupo muito com a minha alimentação. O que é que você come? Eu gosto de comer peixe, gosto de comer um bom prato de feijão com arroz, né? Como a gente mora no sul, uma carne mais vermelha. Você não corre pouco por semana? Não, corro bastante. Eu corro em média uns 5, 6 quilômetros por dia, de 2, 3 vezes por semana. Corro bastante, eu me preparo muito, né? Pra gente dar aqueles piques de costa, Gabi. Não é qualquer um que dá, não. Tem que ser bom. O que mais? A preparação do personagem, ele começa já bem antes de entrar em campo. Né? Eu sempre procuro correr numa diagonal em que dou eu corro de frente, viro um 360 graus e venho de costas. Isso ali para te fazer, tem que ter muita preparação. Preparação enorme. Eu não sou muito chegado em academia, não. Te confesso que eu não faço academia, não. Você faz isso onde? Em parque público ou onde? Ou em clube? Lá existe as praças esportivas, né? Então a gente procura sempre, tem os estádios de futebol ali próximo da residência da gente, então a gente sempre utiliza a pista de atletismo, enfim, é onde eu faço a minha preparação física. E os ademanes, como dizia o Jânio Quadros, você treina no espelho? Treino.
Bastante. Você experimenta passinhos e passos dança? Você... Sim, claro. Você tem... eu, na realidade, até para o telespectador saber, eu, antes de ser árbitro de futebol, há muitos anos atrás, eu já fui um ator de teatro amador também. Então, Bom, mas isso, que você é ator, eu não tenho a menor dúvida. Agora, por exemplo, o que você andou treinando ultimamente? Tem alguma novidade? Algum gesto? Não, por algum enquanto passo? não. Por enquanto não. Por enquanto são todos eles. Mas é uma coisa muito natural. Dentro do campo de futebol, às vezes acontece alguma coisa que nem eu me preparei para fazer. Às vezes dá na ideia, vai lá e faz. E qual foi o país que mais gostou de você fora do Brasil? Só para ver temperamentos. Os portugueses gostaram muito. Os portugueses se divertiram. Os mexicanos adoram. Quando eu vou a Cancún fazer a Copa Caribe, eles adoram. E lá naquela região mais, vamos dizer, rigorosa, lá, você disse que já foi a República Tcheca, já foi a Polônia, e na Turquia? Na Turquia nunca tive, mas tenho vontade danada de ir. Mas e lá na República Tcheca? A aceitação é muito boa, foi muito boa a aceitação. E na Polônia também? Também, da mesma forma. Eles ficavam tudo encantados, os olhinhos deles brilhavam quando viu um árbitro de cor-de-rosa. Quando você diz eles ficavam encantados, a aceitação foi muito boa, quer dizer que o estádio ria? Totalmente. Você adora quando o estádio ri? Eu adoro. Eu me considero um palhaço. E não tem coisa mais... Porque o palhaço, na realidade, é um anjo, né? Que veio para a Terra para fazer as pessoas sorrirem, Gabi. Tão gostoso tu olhar para uma arquibancada repleta e tu ver que aquela pessoa está sorrindo, vai para casa com o espírito, com a alma lavada. Isso é muito gostoso, isso. Isso é um dom que eu tenho. Isso é um presente que Deus me deu para dar aos outros. Margarida, você é bem maluco, viu? Nós estamos terminando mais um bloco de frente com o folclórico juiz Margarida. Nós voltamos daqui a pouco.